Fala pessoal, boa tarde, tudo bem? Sejam bem-vindos. Mais uma análise aqui da nossa sala de Bitcoin e Altcoins, projeção Ficube. Me chamo Alan. Hoje, dia 6 de outubro, uma sexta-feira. Bem, vamos falar do Bitcoin, né? Bitcoin na movimentação de alta hoje, após divulgação ali de dados de emprego nos Estados Unidos, né? Veio bem acima do esperado, o mercado reagiu para baixo no início logo após a divulgação do relatório, mas em seguida acabou devolvendo toda a movimentação, tá? Inclusive acabou rompendo, né, um topinho anterior ali por um tempo gráfico menor. Então aqui foi a movimentação que ele fez durante a divulgação do dado ali. Ele acabou segurando exatamente nesse fundo anterior, né? Ontem nós havíamos comentado pelos 120 minutos que se ele ficasse abaixo dessa região, existe a possibilidade de voltar tudo de novo lá para os 25 mil, tá? Ele acabou segurando, né? Olha, segurou exatamente no ponto que a gente havia marcado ontem aí na análise do Bitcoin, tá? Vamos lá, vamos analisar aqui o gráfico diário. Pelo gráfico diário, o Bitcoin ainda segue naquela região mais chata ali, tá? Que é os 28 mil, então vamos acompanhar para ver o que acontece. O que eu estou observando é o seguinte, né? Ele tem uma linha aqui, se você pegar os últimos movimentos que ele fez, né? Esses dois últimos fundinhos, e ele tem começado a respeitar essa linha de tendência de curto prazo, né? Pode ser que o Bitcoin realmente, pessoal, venha para romper esses 28 mil e buscar lá os 32. Eu não estou ainda confortável com a compra, tá? Para ser bem sincero, eu acho que ainda vejo um ponto de resistência, né? Apesar da movimentação aí de hoje, ele acabou segurando ali nos 27,130, mas como ele tá virando para cima ali e tem a possibilidade dele romper esses 28 mil, a gente pode observar aí para os próximos dias o Bitcoin tentando fazer algo parecido com isso. A melhor compra que eu vejo para o Bitcoin, para não correr o risco de comprar nessa região e ele falhar por aqui e fazer algo parecido com isso, né? Porque aqui ainda é um ponto de resistência. A melhor compra que eu vejo é quando ele rompe e faz um pullback, nem que seja um pullback mínimo ali, né? E aí segurando acima do suporte, tentar pegar uma continuação desse movimento aí, quem sabe, até a faixa dos 32, tá? Vendas ainda tá difícil nessa região, né? Ele acabou segurando ali naquele ponto que nós marcamos pelo tempo gráfico menor de 120 minutos. Então, por enquanto, a leitura ainda permanece a mesma para o Bitcoin, abaixo de uma região de resistência 28 mil. Se ele falhar nessa região dos 28, 28.500, né? Foi a máxima ali que ele deixou nesse pavio. Se ele falhar nessa faixa de 28, 28.500 e vem perdendo essa mínima aí nos 27 mil, 27.100, aí volta aquela leitura do Bitcoin voltar para testar mais uma vez a faixa dos 25 mil, que é um suporte ali importante que eu vejo aí no gráfico, tá? E aí se ele perder os 25 mil, tem aquela possibilidade dele buscar os 20, né? Que também é outro suporte ali, que inclusive é o alvo dele quando eu observo as mimas, né? Ele tem uma mima 610 no topo e lá embaixo eu tenho um suporte 2584, né? Se você reparar, quando eu coloco a mouse em cima desse desenho, ele acende lá embaixo uma informação, né? Demonstrando a linha cinza mais grossa lá naquela região, tá? Então, ainda vejo o Bitcoin em região de resistência, mas começo a ver uma possibilidade aí do Bitcoin tentar romper esses 28 mil, tá? Vamos acompanhar, não vou tentar antecipar nada, tá? Eu não estou antecipando que vai acontecer isso, né? Mas a movimentação que ele está fazendo, ele está se recusando voltar abaixo dos 27 mil, pode ser que ele continue no curto prazo ainda fazendo algo parecido com isso. E aí, se ele ficar acima dos 28, eu começo a ver sim a possibilidade de ele voltar lá para testar a faixa dos 30, 32 mil novamente, tá ok? Então, vamos acompanhando aí os próximos dias. De qualquer forma, ainda numa região bem chata o gráfico do Bitcoin. Gráfico de Ethereum. Ethereum, vamos lá, Ethereum. Ethereum bateu cabeça na região de topo anterior, voltou para testar fundos, né? Ontem nós até comentamos para tomar cuidado com vendas por aqui, porque no curto prazo ele tinha chegado numa região de suporte, né? Se você traçar uma linha pegando esses últimos fundos, ele está exatamente numa região aí onde ele pode começar a segurar o preço, né? Mais ou menos algo parecido com isso. Dá para pensar numa compra? Olha, pelo risco, vamos lá, se eu estivesse operando somente esse gráfico de 120 minutos, se Ethereum fizer algo parecido com isso, ó, testa fundo, não faz novo fundo e começa a fechar acima destes topinhos, né, desses pivôzinhos que ele deixou no tempo gráfico menor, eu acho que vale uma tentativa assim com um alvo aí na faixa dos 1730, tá? Então eu começo a ver uma possibilidade aí de Ethereum dar uma puxadinha para cima, ainda não vejo que é uma compra que vai estourar, né?
E aí outro detalhe, se por acaso ele faz esse movimento que eu desenhei no curto prazo, mas aí acaba falhando no meio do caminho e vem perdendo esse pivôzinho que ele está deixando nos 1.600, tem que estopar. Porque aí ele volta para testar os 1.530 e volta a repetir que ele tem alvo até esta faixa de 1.380 a 1.400, tá? Então, da mesma forma que eu estou vendo ali que o Bitcoin pode ter uma movimentação ali de alta, quem sabe até passando acima dos 28 mil, o Ethereum pode acabar segurando por aqui e voltando para testar os 1.745. Ah, é uma compra que eu acho interessante? Não, não acho interessante, tá? Sinceramente, eu ainda não gosto da compra de Ethereum. Eu acho que ainda é muito cedo para acreditar que ele vai ter uma movimentação mais consistente de alta. Pode ter um repique, né? Para quem gosta de operar movimentos bem curtinhos, pode ser um repique ali para testar de novo aquela faixa de 1.730, 1.740. Agora, que se ele vai testar, por exemplo, essa faixa dos 2.000, ali os 2.100, no momento eu ainda não acredito nisso, tá? Então, eu esperaria um pouco mais, porque não é um gráfico muito bonito no momento para compra. Eu ainda acho, olhando esse gráfico diário, um gráfico bonito para venda, tá? Só que a venda pode ser quando ele faz algo parecido com isso. Vem para testar esses 1.730, falha novamente e vem perdendo aí de vez essa região que ele está segurando. E aí quem sabe algo parecido com isso, tá? Então é o que eu vejo por enquanto para Ethereum. Ele ainda continua, né? Se você observar, ele ainda continua na movimentação de topo, fundo, descendente. Então não tem porque eu acreditar que ele vai agora fazer algo parecido com isso. Pode acontecer, mas eu ainda estou acreditando nisso, tá? Pelo menos aqui embaixo. E aí seria um ponto que eu colocaria como um alvo mais interessante para Ethereum, tá ok? Então, vamos acompanhando aí para ver se Ethereum volta para testar a região dos 1.700, 1.730 e se falhar por lá, vira novamente para baixo e vem para testar esses 1.600 e aí se perder 1.600 ele pode acelerar em uma movimentação de queda, tá? Dá uma olhada no gráfico do S&P 500. Bem, S&P 500 a gente tem comentado, né, que chegou numa região de suporte, nós traçamos uma linha aqui, né, um canalzinho pegando esses topos, aí eu repliquei pegando esse pivôzinho aqui, ele chegou nessa região e eu chamei a atenção, pessoal, chegou no alvo, 4.200, então pode ter um repique, Não quer dizer que é uma reversão no momento, tá? O ponto que eu vejo ali como vamos lá, vamos dizer assim, uma proteção, né, um ponto que eu diria que é como se fosse um divisor de águas de curto prazo, é justamente esse último pivôzinho que o S&P 500 deixou aí na faixa dos 4.330, mais ou menos, 4.335. Se por um acaso ele não voltar, né, por exemplo, semana que vem já começa a bater cabeça por aqui e vira para baixo, vem para testar de novo essa região dos 4.240, 4.200. Agora, se por um acaso ele romper, começa a fechar acima desses 4.330, aí eu vejo a possibilidade do S&P 500 fazer algo parecido com isso e voltar para testar esse topo do canal. Não é um movimento de reversão, né? Ou seja, ele está andando dentro de um canal, ele está no fundo do canal, né? Então se ele segurar por aqui, ele pode voltar tudo de novo para os 4.440. Inclusive, ele vai ser um ponto de resistência, tá? Onde ele pode bater cabeça e mandar para baixo. Só vou entender que ele pode ali iniciar uma movimentação de uma tendência de alta mais consistente quando ele rompe esse canal para cima, tá? Então, teria que fazer algo parecido com isso, depois voltar para testar e aí sim, uma continuação da movimentação de alta. Por enquanto, ainda continuo acreditando que o S&P 500 bata a cabeça na faixa dos 4.330. Se ele romper, aí eu vejo a possibilidade dele, quem sabe, buscar até a faixa dos 4.450, tá? Vou deixar mais grossa aqui essa linha, que é um ponto importante para ser observado. E o DXY, né? Vamos dar uma olhada aqui no DXY. Bora lá. DXY chegou nos 50% de retração do semanal, nós comentamos aí nos últimos dias. Olha, a primeira semana, né? Acho que tinham 12 semanas de alta consecutivas aí no DXY. É a primeira semana aí que ele fecha no negativo. Então, primeira semana fechando no negativo em uma região de retração de 50%. Eu ainda não acredito que o DXY para de subir por aqui, tá? Ainda vejo que é para cima, mas que pode ter uma correção. E o meu ponto de correção que eu vejo é aqui na região dos 104.700. Se ele segurar por ali, entendo que ele volta para testar esse topo, tá? No ponto que o DXY está, inclusive, já é um ponto que ele pode sim começar a dar uma travada no preço por aqui e já voltar para cá, tá, pessoal? Ele vem na movimentação de alta com pullbacks bem curtinhos, né? Então isso aqui pode ser também um pullback curtinho para continuar subindo.
De qualquer forma, perdeu essa região, ainda vejo suporte no 104,700. Não acredito que ele vai passar direto por ali, né? Pode acontecer, mas não é o que eu tenho como uma leitura do DXY no momento, tá ok? Então vamos acompanhando, pessoal, vamos ver o que o Bitcoin faz. Bitcoin ali testando uma região de resistência, tá com uma cara ali de que vai tentar passar acima dos 28, né? O único detalhe é, cuidado com compras de rompimento, porque ele pode lá fazer exatamente o que ele fez aqui, né? Ameaçou romper, deixou um paviozão e depois veio ali corrigindo. Então aqui, né? Imagina quem comprou acreditando que ele fosse ir lá novamente testar a faixa dos 30 mil, acabou devolvendo tudo, né? Apesar de não ter acelerado na queda, ele ainda segue lateral o Bitcoin, tá? O único detalhe que eu começo a observar é que ele está num padrãozinho de curto prazo, de topo e fundo ascendente, apesar de estar abaixo da resistência, mas ele está com cara ali de que pode tentar dar passar acima, né? Romper aí essa faixa dos 28, e aí se ficar acima dos 28 aí realmente vem para testar esses topos, tá? O único detalhe é comprar no rompimento é perigoso, tá? Eu acho que corre o risco de acabar ficando preso ali se ele falhar. E a melhor compra que eu vejo é se ele romper e depois fizer um pullback e um pivôzinho para cima. Aí sim eu começo a pensar numa compra tentando levar ele até os 28. Cuidado se o Bitcoin fizer isso, ó. Rompe, aí eu entro na compra ali na euforia, de repente ele falha e faz isso. Aí eu vou ficar preso lá no topo e o preço voltando contra, tá? Então vamos acompanhar, região importante para ser acompanhado, tomar muito cuidado porque é aquela região chata, né, que dá bastante sinal falso e acaba atrapalhando bastante. Mas a ideia é acompanhar e ver o que vai acontecer nos próximos dias, beleza? Então é isso, pessoal. Desejo para todo mundo um excelente final de semana, bom descanso a todos e segunda-feira estamos de volta a partir das 18 horas, pessoal. Um abraço e até segunda-feira. Tchau, tchau.